Há 10 mil anos antes de Cristo já haviam certas pessoas que praticavam a medicina e nem sequer sabiam disso. Só para vocês terem uma ideia, certos tipos de cefaleia, naquela época, eram tratados fazendo um buraco no crânio do paciente. É certo que a gente conhece esse método hoje em dia como trepanação, mas que naquela época foi um avanço inestimável para a medicina. Mas a verdade é que de lá para cá muita coisa já melhorou, muita coisa já mudou, e é exatamente sobre isso que o vídeo de hoje vai falar. Se você está interessado, fica aí porque hoje eu vou falar sobre os principais avanços da medicina nos últimos 10 anos. Meu nome é Guilherme Menezes, eu sou estudante de medicina do 4º ano e durante esse período de isolamento eu decidi separar uma lista bem interessante para vocês sobre os principais avanços, inovações e tecnologias que a medicina produziu durante essa última década. Nada mais justo do que começar esse vídeo falando para vocês sobre uma tecnologia, na verdade uma inovação que foi muito debatida durante essa última década, mas que ganhou muita força agora no ano de 2019 e 2020, graças à pandemia do coronavírus. Eu estou falando da telemedicina. A telemedicina já é uma realidade em muitos países e está servindo como uma ferramenta muito importante em algumas especialidades médicas específicas. Ela está auxiliando desde do diagnóstico de eletrocardiogramas à distância durante a ocorrência de um infarto, por exemplo, até a prestação de um serviço médico de qualidade daquelas populações que vivem isoladas e necessitam de algum amparo profissional. Mas o que muita gente se pergunta atualmente é se a telemedicina pode ser exercida no território brasileiro ou não. O que eu tenho a dizer para vocês é que atualmente sim, a telemedicina está liberada, mas é uma ressalva especial a esse período que estamos vivendo, por conta da necessidade de distanciamento. Então, o que as autoridades estão debatendo nesse momento é como a telemedicina poderá ser regulamentada no futuro. E dentre os principais debates envolvem 3 situações especiais. Primeiro, como ocorrerá a ética por dentro desse serviço, como ocorrerá a fiscalização da qualidade dessas plataformas e como ocorrerá a remuneração desses profissionais que trabalham através da telemedicina. Então, talvez no futuro bem próximo, alguns médicos possam escolher trabalhar apenas de suas casas, exercendo um home office e atendendo os pacientes através de videochamadas. O que vocês acham sobre isso? Comentem aqui embaixo. Eu sei que esse tema é bastante polêmico e movimenta diversas opiniões divergentes. Mas deixando um pouco a telemedicina de lado, o segundo avanço que merece um destaque especial aqui no nosso vídeo é o desenvolvimento da engenharia genética. Essa é uma tecnologia que foi muito estudada na última década e promete ser a resposta para a cura de diversas doenças num futuro bem próximo. A engenharia genética é uma área de estudo que visa a manipulação dos genes para aplicação em diversas áreas. Desde a manipulação do DNA de mosquitos para que eles fiquem resistentes à malária, por exemplo, até a criação de nanorobôs que entrariam em nossas células, alterariam certas partes do nosso DNA e estimularia a produção de certas enzimas e proteínas para que a gente fique resistente a doenças imunológicas, infecciosas e até mesmo o câncer. Mas, acredite ou não, esses estudos com os nanorobôs existem desde o ano de 2012 e começaram na Universidade de Harvard. De lá, muitas portas se abriram para estudos similares que ainda estão em fase de desenvolvimento, mas não duvide que a engenharia genética vai mudar o cenário da medicina em alguns anos. E um outro tipo de tratamento que está andando a passos largos para derrotar o câncer, e que é o terceiro item da nossa lista, é a imunoterapia. Ela já está sendo investigada por muitos anos, mas nessa década ela atingiu sua maturidade porque ela já está sendo utilizada em alguns tratamentos de neoplasias específicas. Se você tem uma gripe, por exemplo, seu sistema imunológico busca, reconhece e destrói esses vírus, certo? Mas o que o câncer tem é uma característica muito importante, que é a sua indiferenciação. Ou seja, suas células não são muito específicas e não conseguem ser identificadas pelo nosso sistema imune. E o que a imunoterapia tem a finalidade de fazer é de basicamente desfazer esse mecanismo de disfarce exercido pelas células neoplásicas, certo? Então, a partir daí, com o advento da imunoterapia, nosso sistema imune vai buscar, reconhecer e destruir essas células. Alguns dados atuais já mostraram que as taxas de sobrevida em pacientes com câncer de pulmão chegaram a dobrar em casos que eles se sujeitaram a esse novo tratamento, o que é um resultado muito promissor. Mas não é apenas na neoplasia de pulmão que essa nova tecnologia está sendo empregada. Se você tem um interesse maior por essa área, eu sugiro que você procure em artigos e livros específicos como isso está sendo feito atualmente, porque é uma tecnologia muito atual
que está conseguindo tratar diversos pacientes, não só em neoplasias, mas em outras diversas doenças. Chegando agora no quarto avanço da lista que eu separei para vocês, nós temos a bioimpressão ou impressão em 3D. Não é uma área exclusiva da medicina, mas que ajudou muito a medicina em determinados aspectos, como a impressão de próteses para aqueles pacientes que eram amputados, ou seja, um paciente perdia um braço durante um acidente de moto, o médico ia lá, juntamente com o engenheiro responsável, imprimia a prótese de um braço para esse paciente. E com o tempo, isso foi ganhando complexidade. Foram feitas orelhas, válvulas cardíacas, até chegarem em órgãos perfeitamente funcionais como o coração. Ainda não existem casos de transplantados cardíacos nessa área, mas isso é um futuro bem próximo e bem interessante que está por vir. Agora, só para vocês terem uma ideia do que já pode ser feito com esse tipo de tecnologia, no ano de 2014, um chinês caiu do terceiro andar do seu prédio e quebrou parte considerável do seu crânio. Ele sobreviveu, mas ficou com dificuldade de se movimentar, de falar, ficou com a visão turva e com o rosto todo desconfigurado. Daí, quando ele chegou no hospital, os médicos que o atenderam fizeram uma tomografia do crânio desse paciente e, através desse exame de imagem, eles confeccionaram uma malha de titânio para remodelar a anatomia do rosto e do crânio desse paciente. Com o tempo, o cérebro dele foi se remodelando e aos poucos ele voltou a falar, voltou a andar e inclusive voltou todo o seu estado natural de cognição que ele tinha antes. Falando agora sobre a confecção de novos medicamentos, vocês sabiam que no ano de 2012 o FDA, que é o Departamento de Drogas e Alimentos lá dos Estados Unidos, aprovou uma droga que atua na prevenção da contração do vírus HIV. Naquele ano, essa droga foi apelidada de Truvada e em 2016 o Canadá também comprou esses medicamentos e distribuiu para a população de risco, o que teve um resultado muito bom. No ano de 2017, o Brasil seguiu o mesmo exemplo através do SUS, mas distribuiu esses medicamentos apenas para 7.000 pessoas, o que não foi muito efetivo na época. O que foi relatado é que esse medicamento estava muito caro e que não foi distribuído em larga escala por isso. Mas já foi registrado que em alguns estados australianos esse medicamento está sendo excelente para o combate e prevenção à contração do vírus HIV. E a boa notícia é que em alguns anos essa droga vai cair a patente dela e os medicamentos genéricos poderão ser comercializados em larga escala e por um preço mais barato. Bem, a hepatite C é basicamente uma doença viral que pode ser transmitida basicamente por duas formas, ou sexual ou por via sanguínea. E se ela não for tratada corretamente, ela pode causar sérios problemas hepáticos e evoluir até para uma neoplasia, por exemplo. Mas o que é legal dessa história toda é que esses dois medicamentos foram sujeitos a alguns ensaios clínicos controlados, randomizados, duplo cego, etc. e tal. E foi indicado que mais de 90% dos pacientes que estavam nesse estudo e foram tratados com a droga, eles não tinham mais nenhuma carga viral identificada no sangue deles, sugerindo que eles foram tratados. Agora, entrando um pouco no mundo dos exames de imagem, é notório que a qualidade geral desses exames complementares melhorou bastante nessa última década, mas não foi isso que chamou a atenção. O que chamou a atenção verdadeiramente de todo mundo foi o anexamento da inteligência artificial nesses exames complementares. Nessa última década, a inteligência artificial literalmente aprendeu a laudar exames como radiografia, tomografia e ressonância magnética. Galera, essas mudanças têm se destacado principalmente no ramo da oncologia, e alguns softwares estão sendo capazes de superar até mesmo oncologistas muito experientes. Essas tecnologias não têm apenas a capacidade de predizer se determinada massa tem um potencial mais maligno ou benigno de acordo com sua forma. Essa inteligência artificial, ela tem a capacidade de predizer o tipo histológico do tumor, o estadiamento do câncer e até mesmo o prognóstico do paciente, dizendo se esse paciente tem uma maior probabilidade de sobreviver ou não ao tratamento. Tudo isso vem causando diversos debates de como vai ser o futuro do médico radiologista em alguns anos. Você aí acha que esse tipo de profissional está com seus dias contados? Comenta aqui embaixo. Agora, falando um pouco mais sobre um grande avanço na área da cirurgia, nós temos a disseminação da cirurgia robótica. Eu falo disseminação porque a cirurgia robótica foi incorporada no Brasil desde o ano de 2008, mas que naquela época essa ainda era uma realidade distante para os hospitais em geral. Essa tecnologia veio basicamente para dar mais conforto e ergonomia para o cirurgião, além de promover menos traumas cirúrgicos para o paciente.
A cirurgia robótica nada mais é do que um conjunto de braços eletrônicos articulados e que podem ser controlados pelo cirurgião ou cirurgiã, onde é que eles estejam através de uma conexão Wi-Fi. Só para vocês terem uma ideia do que já foi feito anteriormente, um paciente que estava em Estrasburgo, na França, foi operado por um cirurgião que estava em Nova York. É evidente que o sinal de Wi-Fi dessas duas instituições tem que ser muito bom, senão com certeza ia dar ruim nessa cirurgia. Mas o importante é que deu tudo certo. É óbvio que uma infinidade de avanços não foi relatada aqui nesse vídeo, mas já deu para ter uma boa ideia de quanto a medicina já percorreu nessa última década, né? E a ideia foi justamente de trazer alguns principais tópicos, alguns avanços que eu julguei ser importantes, mas isso não te impede de procurar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, porque ele é muito interessante. Aqui embaixo eu separei para vocês alguns links que eu utilizei durante a minha pesquisa. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam aqui esse vídeo, se inscrevam no nosso canal e até a próxima.